Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Caminho com você em 1 Reis e o capítulo é 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a elas não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. Ele teve 700 esposas princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu, quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor, seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos Amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor e não seguiu inteiramente o Senhor como fez Davi, seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão, porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isso se deu contigo e não guardastes o meu pacto e meus estatutos, aos quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi teu pai, mas o rasgarei da mão de teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, o qual tenho escolhido. E o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadade, o Edomita, e ele era da semente do rei de Edom. Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo o macho em Edom. Por 6 meses, Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos de Edom. Que Hadade fugiu, ele e alguns edomitas dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito, Hadade sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito até Faraó, o rei do Egito, ao qual lhe deu uma casa e lhe determinou provisões e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista de Faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, ao qual Táfnis amamentou na casa de Faraó. E Genubate esteve na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu no Egito que Davi dormira com os seus pais e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: deixa-me partir, para que possa seguir ao meu próprio país. Então Faraó lhe disse: mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: nada. Todavia, deixa-me ir de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor Hadadezer, o rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando. Quando Davi matou os de Zobá, e eles foram para Damasco, e nela habitaram e reinaram em Damasco.
E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, além do mal que Hadade fez, e ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. E Jeroboão, filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E era esta a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, seu pai. E o homem, Jeroboão, era um homem poderoso e valente. E Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém, que o profeta Aías, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aías tomou a vestimenta nova que estava sobre ele e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: Toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo, por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, e Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos, para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos, e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Todavia, não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida, por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão de seu filho e darei a ti, a saber, 10 tribos. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E te tomarei, e tu reinarás segundo tudo o que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E o será se tu andares a tudo que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, que serei contigo, e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi, e darei para ti, Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão e de tudo que ele fez, a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro de Atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém foi de 40 anos, e Salomão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.